Então, vamos lá, vamos dar sequência, vamos iniciar a correção de um capítulo novo, né, o capítulo de desenvolvimento, subdesenvolvimento e as desigualdades internacionais. Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente? Sim. Obrigado. Então, vamos lá devagarzinho. Como vocês podem ter reparado aí, passou um helicóptero aqui. Vamos lá, então. Ó. Questão da SPM. As classificações de IDH, ou seja, de Índice de Desenvolvimento Humano, lembrando sempre que o IDH é o principal mecanismo, né, de aferição do nível de desenvolvimento humano das nações. Até os anos 90, né, utilizava-se muito a questão da renda per capita, e a utilização da renda per capita, ela é assim, uma forma de classificação extremamente ilusória. Certo? Quando você faz essa relação entre renda per capita, a gente deixa de lado algumas análises, né, extremamente importantes do ponto de vista qualitativo, como, por exemplo, a desigualdade na distribuição de renda. Né? Ela mascara bastante essa questão, tudo bem? A gente pega o Brasil, por exemplo, em relação ao índice de Gini, né, que afere as desigualdades, que tem como, por exemplo, desigualdade social, acesso à terra, né, através da concentração fundiária, ou seja, vários tópicos, né, relacionados à desigualdade. O Brasil é hoje o 9º país mais desigual do mundo. Então, se você relacionar a renda per capita do Brasil, né, utilizando apenas a renda per capita, isso dá, né, um grau de uma análise extremamente superficial, enganosa, né? Bacana, que a gente pode perceber que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Bom, então a grande vantagem do IDH, que passou a ser utilizado pela ONU nos anos 90, é justamente que, além da questão da renda, que hoje utilizamos a renda nacional bruta per capita, nós também temos outros indicadores sociais. A questão da escolaridade, que hoje é aferida através da média, né, de anos de estudo e também da expectativa, né, de anos de estudo, e também da esperança de vida, né, da expectativa de vida, da esperança ao nascer, que diretamente está relacionada à alimentação, né, à segurança alimentar, às condições de vida, à infraestrutura sanitária, às políticas públicas, né, variadas, a própria qualidade do meio ambiente que se vive, tá bom? Então o IDH se aproxima ainda mais dessa análise, né? Certo? E o IDH hoje ele é dividido em 4 faixas, tá bom? O IDH baixo, o médio, o alto e o muito alto. O Brasil, ele ocupa a faixa do IDH alto, né? A faixa ali que está entre 0,7 e 0,8, né? Respectivamente, mas na verdade até 0,799, tá? Vamos fazer uma divisão um pouco mais fácil, mais entendível, mais didática aqui, tá bom? O que acontece, galera? O que é importante perceber aí? Que o IDH ele é um índice que vai de 0 a 1, né? E quanto mais próximo a 1, melhor, ou seja, maior é o grau de desenvolvimento. Quanto mais próximo a 0, menor é o grau de desenvolvimento, tá certo? E, assim, é importante perceber que nenhum país vai ter, né, IDH 1, certo? Ou seja, total desenvolvimento, ou como também IDH 0, ou seja, total falta de desenvolvimento. É muito comum que os alunos confundam a questão da escala do índice de Gini, que também é uma escala que vai de 0 até 1. Só que no que se refere ao índice de Gini, né, quanto mais próximo a 1, pior. E quanto mais próximo a 0, melhor. Ou seja, quanto mais próximo a 1, maior a desigualdade. Quanto mais próximo a 0, menor é a desigualdade. E, né, o PNUD, né, é o órgão da ONU, PNUD, é o órgão responsável, né, pela aferição do IDH, geralmente utilizando dados dos 2 últimos anos de cada país, tá certo? Existem situações que os dados eles ficam em dificuldade, como, por exemplo, numa situação de guerra, numa situação de conflito, numa instabilidade política. Há uma dificuldade, né, de se calcular, de se aferir, de ter acesso a determinados dados. Por exemplo,
pegando a aula que nós falamos semana passada sobre a questão do Estado Islâmico, né? A gente falou um pouquinho sobre a guerra civil na Síria, que se prolonga até desde a questão da Primavera Árabe ali, no caso da Síria ali em 2011, né, até hoje. São situações muito complicadas, né? São situações adversas, tá bom? Então é muito comum também apresentar mapas onde os dados, né, são estimativas, os dados são, né, não são encontrados, tá beleza? Porque algumas questões também exigem interpretação de dados, tá certo? Vamos lá. Também falando do Brasil, é importante perceber que, além da grande concentração de renda, né, o Brasil avançou em alguns aspectos, como, por exemplo, né, o aumento da produção de riqueza. O Brasil chegou a se tornar um dos países, né, de maior referência em termos de emergência econômica, certo? O Brasil chegou a ocupar, né, a sexta posição entre as maiores economias do mundo, certo? O Brasil avançou em termos urbanos e industriais, o Brasil aumentou a sua expectativa de vida, e a questão da escolaridade, da infraestrutura educacional, é um dos grandes, né, empecilhos ao desenvolvimento brasileiro, tá certo? Isso é sempre bom a gente destacar esses desafios em relação à questão brasileira, tá certo? Um outro ponto, só para finalizar essa revisão, essa introdução para a questão, que a gente vai utilizar esses assuntos, né, essas observações nas questões também que se seguem, é sempre bom lembrar, crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento socioeconômico, tá certo? O Brasil ocupa, né, está entre ali a décima, né, entre as 10 maiores economias do mundo. Possivelmente esse ano o Brasil já perca algumas posições, né? Mais uma vez, o Brasil vem ano a ano perdendo posições em termos do ranqueamento das principais economias mundiais, mas está lá entre a nona e a décima economia do mundo. E em relação ao IDH, ele ocupa a 70ª, né, nona posição no IDH. É um distanciamento assim absurdo, tá bom? Que comprova bem isso. Crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento socioeconômico. Guardem isso, porque vai facilitar para que vocês fujam, né? Fujam de algum tipo de pegadinha, né, apresentado por alguma questão, tá certo? Então, levando isso em consideração, nós já fizemos essa revisão. Vamos seguir aqui para as alternativas, beleza? Vamos seguir para as alternativas. Qual o gabarito que vocês marcaram aqui na número 1, galera? O que vocês marcaram de gabarito? Quem pode ajudar aí, fazendo um favor? Ficou com dúvida? Dá uma ajuda aí. O que vocês marcaram? Ih, eu não consigo ver chat. Desculpa. Senão eu me enrolo aqui. Vamos lá. Ó. O órgão responsável pelo estudo é o PNUD, beleza, é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O Brasil encontra-se no grupo de desenvolvimento humano médio, na verdade, alto, né, na faixa de IDH alto. Países como o Brasil levaram, né, que a ONU adotasse a outra faixa, a faixa de IDH muito alto. Porque, por exemplo, embora você tenha o IDH alto, o Brasil está longe, né, de alcançar o desenvolvimento apresentado, por exemplo, pela Noruega, né, por outros países que ocupam as primeiras posições do IDH, que tem uma faixa muito próxima a 1. Ocupa, né, uma faixa muito próxima a 1, né, um percentual aí muito próximo ao máximo, né, do IDH, tá bom? Então, isso leva para gerar essa... para destacar, né, para evitar essa falsa ideia, isso levou, há alguns anos atrás, a criação dessa faixa aí de IDH muito alto, tá bom? Beleza. O órgão responsável pelo estudo é o Banco Mundial? Não. O Banco Mundial participa também, porque ele é dos órgãos que vão ofertar dados que serão utilizados pelo IDH, como, por exemplo, a questão da renda, tudo bem? Mas a responsabilidade é do PNUD, é da ONU. E o Brasil encontra-se no Grupo de Desenvolvimento Humano Elevado. Beleza, show de bola. Olha assim, o órgão responsável pela elaboração do estudo é o PNUD. Até aí tá tranquilo, tá? E o Brasil encontra-se no Grupo de Desenvolvimento Humano Elevado. Então tá aqui, ó, sem problemas. O órgão responsável pelo estudo é a Unicef, né? A Unicef, que cuida da questão da criança, do adolescente, né, da infância,
é, é um órgão extremamente importante que também, né, tem contribuição para os dados de IDH, sobretudo que se refere à questão da escolaridade, da expectativa de vida, sobretudo a questão da mortalidade infantil, certo? Mas a responsabilidade é do PNUD. E o Brasil encontra-se no Grupo de Desenvolvimento Humano Médio? Não, alto, tá? O órgão responsável pelo estudo é o Banco Mundial, já expliquei para vocês, né, sobre o papel do Banco Mundial, e o Brasil encontra-se no Grupo de Desenvolvimento Humano Elevado. Então, nosso gabarito aqui, o único que apresenta todas as informações corretas é a opção C, a letra C. Tá certo? Oh, Oi? eu tive dúvida nisso, Uhum. porque tinha uma parte que estava falando que o Brasil tem a média alta, mas que Uhum. quando você faz uma média com o índice de Gini, ele cai para o médio. Aí eu não sabia se o, a, o número que saía assim oficialmente fazia essa média com o número de Gini ou não. Uhum. O que acontece? O IDH e o índice de Gini são aferidores independentes, tudo bem? Certo? Eles são, né, têm objetivos diferentes. Obviamente, eles podem e devem ser utilizados como forma complementar, justamente para minimizar ou evitar determinados tipos de, né, assim, para ter uma visão um pouco mais qualitativa. Por exemplo, quando a gente fala que o IDH brasileiro, né, é alto, né, o Brasil está na fase de IDH alto, aí você fala, caraca, que bom, que beleza. Mas está muito aquém, né? E outra coisa, o IDH ele não reflete fielmente, ele se aproxima bem, né, em relação a outras formas de aferição, como por exemplo, como eu citei para vocês, a renda nacional bruta, né, per capita, o PIB per capita, isso gera muita ilusão, certo? Então, o IDH, por utilizar indicadores socioeconômicos, expectativa de vida, escolaridade, ele é muito melhor em termos de aferição, certo? Mas o índice de Gini, ele afere o grau de desigualdade da população, certo? Então, quando você fala assim, o Brasil ocupa, né, um posicionamento alto, você fala, pô, tá bom, né? Aí, quando você analisa o índice de Gini, você vê que o Brasil é um dos 10 países mais desiguais do mundo. Aí você fala, caraca, como assim? Né? Justamente são dados, né, complementares, são dados importantes para a gente fazer algumas análises, certo? Porque o Brasil aumentou a expectativa de vida e aumentou a renda. Então, progressivamente, o Brasil foi subindo em termos de indicadores, tá certo? Mas essa relação, assim, alguns estudiosos, alguns cientistas políticos, né, alguns economistas gostam de fazer essa relação matemática, mas essa relação matemática, ela é muito mais por iniciativas de determinados órgãos de pesquisa, por iniciativas privadas, para chamar atenção, para gritar para o leitor, assim, a situação não é bem essa, né? Então, quando você fala de IDH, é aquilo que é apresentado pela ONU, certo? Dentro dessa relação do IDH, o Brasil ocupa a faixa entre 0,7 e 0,8, tá bom? Certo? Quando a gente fala sobre índice Gini, o Brasil está ali meio na meiuca, tá? Quando a gente fala do índice Gini, está naquela faixa de 0,5 alguma coisinha, tá? O último índice, se eu não me engano, foi 0,515, tá certo? Mas, para algumas análises, você faz essa relação. Então, se você levasse em consideração o IDH e o índice Gini, o Brasil não iria ocupar a faixa alta, devido à grande desigualdade, concentração de renda, concentração fundiária, políticas públicas, né, negligentes, uma grande desigualdade regional. Então, aproveitando essa sua observação, muitos, por exemplo, gostam de fazer uma relação entre as regiões brasileiras, que aí a desigualdade fica extremamente gritante, né? Uma das características do subdesenvolvimento, como a gente viu, é justamente as grandes desigualdades entre as regiões. Isso leva àquele entendimento que o Brasil existem Brasis. Então, é muito comum também, dentro dessa visão crítica, mais, né, reflexiva, mais detalhada, mais quantitativa, você analisar o IDH brasileiro não dentro de um conjunto geral, ou seja, de todo o país, mas analisando o IDH regional, para dar mais clareza e, ao mesmo tempo, deixar claro essas desigualdades. É muito comum também a gente analisar o IDH municipal, né? Quando a gente analisa o IDH municipal, qual é o município, né, no caso, com melhor posicionamento? Vocês sabem me dizer?
Algum chute? Renda, expectativa de vida, escolaridade. Algum chute? Nenhum chute? Brasília. Brasília apresenta, né, o IDH mais elevado quando a gente faz referência a essa fragmentação política administrativa. Não preciso explicar para vocês por quê, né? Certo? Olha só que interessante. Ficou claro? Foi a Isabelle que perguntou? Foi. Isabelle, ficou claro para você, meu amor? Ficou, mas só mais uma coisinha. Pois não. No mapa da página 51, o Brasil tá de amarelo, que é o IDH médio. Aí eu acho que isso me confundiu também. Vamos lá ver? Deixa eu fechar aqui. Página? 51. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Me ajuda aqui, sabe por quê? Essa aqui? É porque minha página é diferente da de vocês. É esse mapa aqui? É sim. Tá? Beleza. E realmente está equivocado aqui. A gráfica teve algum equívoco. Isabela, você está perfeita, né? Tá bom? Eu vou pedir para corrigir lá. A gráfica errou aqui na cor. Poxa, muito obrigado pela observação, tá? Muito obrigado aí pela observação. Tá bom? Então o Brasil tinha que estar aqui, ó, nessa cor vermelhinha aqui, ó. Tá perfeito, tá? Você tá certíssimo. Isabelle, obrigado, tá? Obrigada a você, Romulo. Tá? Porque aqui, ó, o Brasil está na faixa de 0,761, se eu não me engano. Então, o Brasil tinha que estar aqui, ó, vermelhinho. Tá bom? Isabelle, muito obrigado aí. Eu vou pedir para a gráfica corrigir lá. Não fiquei atento a isso quando eu fiz a correção esse ano da apostila para impressão. Muito obrigado, tá? Gente, mais alguma dúvida em relação a um? Que alguém queira perguntar? Então vamos lá para 2. A 2 também é interessantíssima, né? Porque a gente precisa entender, assim, o português aqui é fundamental, eu acho. A interpretação aqui é fundamental. Olha só. Metade da riqueza mundial está nas mãos de 1% da população. Tudo bem? Então tá lá. Segundo o grupo, né? Esse grupo de pesquisa do Banco Suíço divulgou ontem um relatório global sobre a renda, certo? Isso no ano de 2014. Então a gente já está falando aí de uma crise econômica já bem avançada, no qual confirma o que a ONG Oxfam, em outro estudo, havia apontado no início do ano. Lembre-se aqui, ó, crise que explodiu em 2008, tá legal? E foi avançando, se agravando, oscilando. Uma parcela, né, a parcela mais rica do mundo detém praticamente a metade da riqueza global. Segundo o relatório, 1% mais rico da população mundial possui mais de 48% da riqueza. Então, essa relação, ó. Olha só que interessante. Beleza? Então, isso aqui numa escala planetária, isso aqui é algo assim impensável, né? Algo assim absurdo. Ecoando as acusações de ONGs, o relatório afirma que a recuperação econômica da crise de 2008 beneficiou os mais ricos. Então, o que acontece? Houve um processo, como vem acontecendo agora, né, durante a pandemia. Esse percentual da população mais rica vai ficando cada vez mais rica. Então, além de você ter, né, um aumento da desigualdade, você também tem um aumento da concentração de renda. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a população mais pobre está ficando cada vez mais pobre e, né, a grande massa aí, e a população, né, privilegiada, que está no topo, né, elevadíssimo da pirâmide, está ficando cada vez mais rica. Então, a concentração torna-se cada vez maior, a desigualdade torna-se cada vez maior. O estudo também mostra que a riqueza global atingiu um novo recorde. Reparem que não houve um processo de redução da produção de riquezas. Tudo bem? Certo? Mas nós tivemos um aumento. O que nós tivemos foi um aumento da produção de riqueza, só que ao mesmo tempo um aumento da concentração dessa riqueza num pequeno número de indivíduos no planeta. Isso reforça ainda mais aquela questão da globalização, né? Um processo que favorece um pequeno número de países, de empresas, de pessoas. Tá certo? As informações do relatório confirmam que a atual geografia econômica mundial apresenta a seguinte característica. Então, ó,
a atual geografia econômica mundial apresenta a seguinte característica. O que vocês marcaram de gabarito? O que vocês marcaram aí? Ficaram com dúvida aí na questão do português? Ela confirma a circulação desigual da renda? Perfeito. Se a questão para aqui, se a afirmativa para aqui, marca como gabarito. Entre os segmentos mais ricos... Eu botei C, Romulo. Show, obrigado. C, né? Vou botar aqui a opção C. Ó, certo? Se a questão para aqui, estava beleza. A circulação desigual da riqueza. Mas entre os mais ricos, não. Está fazendo esse comparativo. Entre 1% mais rico, que domina quase 50% da riqueza produzida, né? Circulante, produzido e circulante, e o restante da população, certo? Os outros 99% da população, né, dividindo aí de forma inclusive desigual, é muito mais desigual nesse percentual o restante dos quase 50%, dos aproximadamente 50%, tá? Desigualdade extrema e crescente da repartição da riqueza global. Então, né, já é uma coisa gritante que vem se avolumando, vem ganhando força. Então, no cenário de crise, essa realidade torna-se cada vez mais absurda, mais agressiva, né? A retração progressiva, deixa eu só tirar isso daqui, tá? A retração progressiva do volume de riqueza financeira e econômica. Então, nós não tivemos uma retração, ó. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Está dizendo que houve um aumento. Olha esse finalzinho aqui, ó. Olha esse finalzinho que está dizendo aqui no texto, tá? A riqueza aumentou. Também mostra que a riqueza global atingiu um novo recorde. Beleza? Ou seja, aumentou. Então, nós tivemos retração da riqueza. Nós tivemos, né, o avanço dessa desigualdade. Pois não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Obrigado, porque tinha errado isso. Nada, que isso. Deu para entender? Sim, pô, valeu. Beleza? Então, ó, o finalzinho vai tá dizendo isso, tá bom? A distribuição equitativa, pelo contrário, né? O que nós temos aqui? Nós temos isso aqui, ó. Nós temos uma circulação desigual, nós temos uma desigualdade extrema e crescente da repartição de riqueza, então nós não temos uma igualdade, não, uma equidade nem próxima a isso, tá? E durante, né, o avançar da crise, né, numa oscilação, numa tentativa de recuperação, de avanço, a gente não tem uma clareza com exatidão onde que a gente se encontra nesse cenário de crise, até porque a pandemia vem para agravar ainda mais essa situação de crise econômica cuja explosão se deu a partir de 2008, certo? Isso veio, né, piorar ainda mais as condições socioeconômicas, tá legal? Então, por isso que eu falei no início da questão que a gente tinha que ficar prestando atenção bastante aqui na interpretação, tá? Gente, alguma dúvida na questão? Mais algum comentário necessário? Não? Então, beleza, é isso.